João Goulart, Jango, 1961-1964. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dando sequência ao nosso conteúdo de História do Brasil, chegamos a João Goulart. Para falar um pouquinho como foi esse conturbado período da história do Brasil, é importante que relembremos o que nós vimos até aqui. Logo após o fim da Era Vargas, nós iniciamos o governo de Juscelino Kubitschek, em sequência de Jânio Quadros. E vimos na última aula que Jânio Quadros renuncia após 8 meses de governo. Foi o presidente da história do Brasil que renunciou de forma mais rápida. O menor mandato da história do Brasil. Isso porque já se estava instaurada uma crise econômica no Brasil, que vinha aí desde os gastos cometidos pelo Juscelino Kubitschek. Aliado à crise econômica, se soma agora uma crise política, com a renúncia de Jânio Quadros. É importante que relembremos disso também. A UDN, a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, e os setores conservadores da sociedade começam a vincular a imagem de Jango ao socialismo. Isso porque o João Goulart, que era o vice de Jânio Quadros, no momento em que ele renuncia à presidência e, portanto, a pessoa que assumiria o poder, assumiria o governo do Brasil, ele estava em viagem à China. A China que no momento era comunista. Então, nesse contexto de mundo bipolar, desse contexto de mundo dividido entre dois lados, de um lado os Estados Unidos representando o mundo capitalista e do outro a União Soviética representando o lado socialista, nesse contexto de Guerra Fria, quando o Jânio Quadros renuncia e o seu vice, que é agora o João Goulart, está na China, automaticamente há uma assimilação dele como sendo comunista, como eu já comentei isso com vocês. Então, qual foi aí a solução encontrada para que o João Goulart pudesse tomar posse como presidente, mas que, em contrapartida, ele não oferecesse um risco, na visão de uma elite conservadora brasileira, como sendo comunista? O que ocorreu, e a solução encontrada para satisfazer esses dois lados, quais dois lados? O lado que queria que João Goulart tomasse posse, porque ele era o vice-presidente, e o presidente Jânio Quadros renunciou, portanto ele deveria tomar posse. Então, para satisfazer esse lado e para satisfazer o outro lado, que não queria de jeito nenhum que ele tomasse posse, por quê? Porque ele era comunista, porque ele estava na China. Então, para satisfazer esses dois lados, a saída encontrada foi um misto de ambas, ou seja, o João Goulart toma posse, entretanto, com severas restrições. Então, a solução encontrada foi o parlamentarismo. O presidente, agora o João Goulart, governaria, porém, com poderes reduzidos, porque o parlamentarismo, e o Brasil, nesse curto período de tempo, adotou essa forma de governo, que é o parlamentarismo, era uma forma encontrada, foi uma forma encontrada de reduzir a força do presidente. Ele até era o presidente, mas qualquer coisa que ele quisesse fazer teria que passar primeiro pelas mãos do primeiro-ministro. E quem foi, ora pois, o primeiro-ministro do Brasil nessa época? O Tancredo Neves. Então, o Jango assume a presidência, só para deixar claro, Jango e João Goulart são a mesma figura. Jango é um apelido de João Goulart, cuidado para não confundir isso. Jango assume, nesse momento, a presidência junto com Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro, e que vai ter, portanto, o papel de restringir o poder de João Goulart. Acontece que o parlamentarismo no Brasil fracassa, existe um fracasso do parlamentarismo, e há a convocação de um plebiscito, ou seja, uma consulta à população. Plebiscito é isso, uma consulta à população. E nessa consulta à população, realizada em janeiro de 1963, se pergunta para a população brasileira: o que vocês querem? Parlamentarismo ou presidencialismo? E o presidencialismo, ou seja, a forma de governo em que há a figura do presidente como sendo chefe do executivo, e, portanto, o representante do governo,
vence com maioria. 74% da população brasileira que votou na época nesse plebiscito escolheu pelo presidencialismo, né? E, portanto, em 1963, o Tancredo Neves deixa de ser primeiro-ministro e o João Goulart passa, então, aí a ter os poderes de um presidente da República num sistema presidencialista. Então, é importante entender esse primeiro momento para já contextualizar o que vai acontecer logo em seguida. Se nós estamos em 1963, nós devemos saber que um ano depois, em 64, há o golpe militar. Então, aqui nós temos esse slide, né, que é um recorte do jornal da época, que fala 85% do povo contra o parlamentarismo, vitória do não em todo o Brasil, ou seja, não ao parlamentarismo, sim ao presidencialismo. Nós temos essa outra figura aqui também, essas duas charges. A segunda, aliás, fala: chegou a hora de dizer não, ou seja, não ao parlamentarismo. No dia 6 de janeiro, marque não. E aí dando uma instrução, né, essa campanha publicitária, que é uma propaganda contra o parlamentarismo e a favor do presidencialismo. E na primeira, e essa figura é bem interessante, essa charge, porque ela problematiza justamente essa relação do João Goulart enquanto presidente e do primeiro-ministro na época do parlamentarismo. Por quê? Porque olha só o que está acontecendo. O primeiro-ministro está lá com a caneta. A caneta, na história, né, significa o poder. Ele está com o poder em mãos. E não é qualquer caneta, é uma canetona. Então ele está com muito poder em mãos. E lá nessa primeira bandeja está escrito primeiro-ministro. E lá ele está escrevendo os poderes que o primeiro-ministro pode ter. E agora ele deixa só um bilhetinho na caixinha de presidente. Ou seja, aí são os poderes que o presidente pode ter. E o João Goulart olha, né, inconformado, descrente, incrédulo para essa situação. Mas essa charge serve, portanto, para reforçar como que, nesse momento, o parlamentarismo foi adotado como uma forma de minimizar o poder e a força do presidente, que era, após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, o Jango, que estava na China e automaticamente tinha sido associado como comunista. Então, é importante entender o porquê o parlamentarismo foi aprovado no Brasil durante esse curto período de tempo, nesse momento, certo? Então, acho que essa charge resume bem a ideia. Jango, portanto, faz um governo aí de 1961 a 1964, e ele vai tentar emplacar algumas coisas importantes no Brasil, porém com muita oposição, com muita resistência. A ideia dele, e a principal, era a realização, né, colocar em prática o plano trienal, como o nome já diz, 3 anos. Ou seja, o principal objetivo desse plano trienal era eliminar a inflação e promover o crescimento econômico. Por quê? Porque a inflação no Brasil nessa época estava muito alta, ou seja, os preços estavam descontrolados, havia uma crise econômica, uma estagnação econômica também causada pela dívida que JK vai deixar no Brasil. Lembra que eu falei para vocês? Tinha até aquela charge. JK construiu Brasília e falou: eu fiz 55. E daí olhava para o João Goulart, e daí olhava para o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros respondia: e eu vou ter que pagar 55. Quer dizer, toda a dívida brasileira do período vai ficar a cargo do Jânio Quadros. Acontece que o Jânio Quadros renuncia depois de 8 meses. E essa bomba, essa batata quente, cai nas mãos do João Goulart, cai nas mãos do Jango. E é o Jango, portanto, que vai arcar com essa responsabilidade de tentar amenizar a crise econômica e política do Brasil, promovendo, por meio desse plano trienal, uma tentativa de recuperação econômica, ou seja, de tentar fazer o Brasil crescer economicamente. Só que não vai dar certo, justamente por conta dessa resistência. Observação: o programa propõe um crescimento de 7% ao ano e a redução da inflação por meio de empréstimos e renegociação da dívida. Percebe? Essa ideia de renegociar a dívida é uma forma também de estar
resolvendo problemas econômicos do Brasil deixados pelo JK. E também, além desse plano trienal, um outro ponto muito importante do Jango foi a proposição de reformas de base. Ou seja, o que significa reformas de base? São reformas que procuram aí solucionar problemas estruturais do Brasil, que estão na base da edificação do Brasil enquanto país. Por exemplo, ele propunha a reforma agrária. Nós sabemos, isso não é de hoje, que o Brasil tem um grande problema com distribuição de terras. Isso desde a sua origem, desde a época das capitanias hereditárias. Por quê? Porque no Brasil, muitos têm pouquinha terra ou nenhuma e pouquinhos têm muita terra, grandes latifúndios, grandes propriedades. Então a reforma agrária era uma forma também de resolver esse problema histórico estrutural do Brasil. Também propunha a reforma bancária, propunha a reforma eleitoral, propunha a reforma fiscal, ou seja, a contribuição tributária, né, os impostos, o que mudar, a arrecadação, etc. e tal. Então ele propôs uma série de reformas que metiam o dedo na ferida dos problemas estruturais e históricos do Brasil. Então essa foi um pouco da ideia aí do Jango. Só que isso, gente, vai incomodar a muita gente. E em específico a elite brasileira do período, né? No caso, a oposição principal ao governo de João Goulart. Então, aos olhos da UDN, que é o principal partido de oposição, né? Lembrando, já era o principal partido de oposição desde a época do Getúlio Vargas, a UDN, que significa União Democrática Nacional, e a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, né, que formavam aí a principal oposição ao governo de João Goulart, começam a olhar com maus olhos essas reformas, né, porque acreditavam que elas tinham um tom extremamente nacionalista e esquerdizante, ou seja, que elas eram reformas que tinham um pensamento muito à esquerda, diferente do que acreditava ser o adequado, né, para o UDN e para a ESC. Então a oposição olha com maus olhos, né, a essa situação de reformas. E aí, claro, há um período de radicalização política, de polarização, ou seja, haviam aqueles que eram favoráveis ao Jango e às suas reformas e aos seus planos, e haviam aqueles que eram totalmente contrários ao Jango e totalmente contrários às suas reformas. Isso criou uma instabilidade política, uma crise política e uma polarização desses cenários na sociedade. Nós sabemos o que é polarização, inclusive nós vivemos um cenário polarizado na política pelo menos desde 2014. Então, quer dizer, essa polarização ideológica entre contrários às propostas e favoráveis a ela, entre nacionalistas e conservadores, isso vai gerar aí uma série de conflitos que vão se refletir, inclusive, no governo de Jango, no governo de João Goulart, porque ele vai ter uma série de problemas, muitas dificuldades para estar emplacando essas reformas, que tinham que necessariamente passar pelo Congresso Nacional, como é a tradição democrática, a tradição republicana. Antes do presidente fazer alguma coisa ou aprovar alguma coisa, ele deve primeiro passar ou consultar isso ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não apoiava as medidas do governo, né? Então há uma tentativa de, como se diz, de barrar as ações do João Goulart, né? De sabotar o governo de Jango. Então há essa tentativa também. E nesse cenário todo, a oposição começa a crescer e também a ressuscitar um discurso que é o discurso da ameaça vermelha, ou seja, aquela imposição do medo ao comunismo. Da mesma forma que há anos atrás o Getúlio Vargas se utiliza do discurso da ameaça vermelha para emplacar um golpe na história do Brasil, que foi o Estado Novo, em 1937, a oposição, nesse momento, se utiliza desse discurso justamente para tentar derrubar
o João Goulart, para derrubar o Jango, né? Apontando ele como um comunista, como um perigo para o Brasil, como uma figura ditatorial, como uma pessoa que queria transformar o Brasil em Cuba, né? Então há esse movimento, essa tentativa de endemonizar a figura do presidente Jango, associando ele ao comunismo, associando ele a uma esquerda autoritária, radical, etc. e tal. Então aqui nós temos nessa charge um pouquinho do que foi isso que eu disse, né? A gente tem a figura do Jango na corda bamba, se equilibrando no que seria o governo, né? Se equilibrando no que seria a presidência e na constante ameaça de cair em cima do quê? Em cima de foices, em cima de martelos, né? Ou seja, afiados e, portanto, perigosos, né? Então ele tinha que se equilibrar aí na presidência, mas com essa iminência desse risco da ameaça vermelha, que era utilizada contra ele, né? Então acho que essa charge é bem interessante por conta disso. Já apareceu em vestibular. E aí ele tenta isso até um certo ponto, mas chega um momento que não há. Já há uma movimentação muito significativa, muito expressiva e que vai resultar no golpe militar de 1964. Isso ocorreu, embora já havia um cenário muito caótico na política, já havia uma polarização, aliás, muito grande. O processo que vai levar o golpe em 31 de março de 1964, ele se dá de forma bastante rápida, no mês de março, praticamente, né? Então, ao longo do mês de março, há alguns eventos que eu vou pontuar aqui que começam a sinalizar para a existência de algo que não está certo, algo de errado que não está certo, né? Então, quer dizer, já há essa tentativa de emplacar esse golpe, né? Então, primeiro lá, dia 13 de março, discurso de Jango anunciando as reformas de base. Então ele faz nesse dia aí, dia 13 de março, ele faz esse discurso anunciando as reformas de base, o João Goulart, o Jango, né? E aí há uma multidão lotada, enfim, em frente de um sindicato que acompanha esse discurso, eufórica, etc. e tal, né? Na expectativa de que, pela primeira vez, o Brasil iria realizar reformas estruturais para corrigir problemas estruturais da sua história. Então isso causa uma expectativa de um lado, mas também uma severa preocupação do outro. E é justamente esse outro lado extremamente preocupado que começa a se movimentar contrário a isso. Dias depois, no dia 19 de março, nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E essa marcha ela é simbólica e importante porque ela marca um protesto contra a figura do Jango, contra o governo do Jango, associando ele ao comunismo, associando o governo dele ao governo de Cuba, por exemplo. E essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, nós, pelo nome, já temos aí alguma ideia do que ela representou. Então foi um grande número de pessoas que compareceu a essa marcha, que defendiam valores da família, né? Como o nome já diz, valores além da família, valores religiosos, a presença de Deus, e isso tudo como sendo um movimento em defesa da liberdade. Liberdade essa que não existiria supostamente num governo de Jango, que era associado, como eu já disse várias vezes, ao comunismo. Então essa marcha, que ocorre dias depois, dia 19 de março, ela tem esse papel de mostrar que a população, a sociedade civil, também, em grande parte, não toda, mas em grande parte, estava aí insatisfeita com o governo Jango e também pendendo, né, adotando uma outra forma de pensamento, né? Então é importante destacar isso. Então percebam a presença da religião, a presença dos valores da família, enfim, como se o Jango atentasse contra a Deus, atentasse contra os valores familiares. Não era nada disso, mas há essa tentativa de endemonizar a figura e o governo dele, né?
Dias depois disso, há a Revolta dos Marinheiros e Fuzileiros, que é uma manifestação, né, de segmentos das Forças Armadas que repudiam aí o governo de Jango, o governo de João Goulart. E dias depois, em 30 de março, já na véspera do golpe, uma segunda-feira, o golpe foi 31 de março, uma terça-feira, já na véspera disso, no dia 30 de março, há uma homenagem aos sargentos suboficiais da PM. E nessa cerimônia há também a conclamação do golpe, que já era iminente, né? Golpe na história, e hoje nós sabemos e reconhecemos que foi um golpe, mas na época tido aí como uma revolução militar, né? Mas não foi um golpe militar, foi uma ação contrária à Constituição. E no dia 31 de março de 1964, há, portanto, a deposição do presidente João Goulart de Jango e o início, né, da ditadura militar no Brasil. Então, esse foi o caminho que levou o Brasil, que vinha aí de uma democracia desde 1945, quando acabou o Estado Novo, até agora em 1964, passava aí altos e baixos, mas em uma democracia, até 64, quando se inicia um governo ditatorial, autoritário, severo, que foi a ditadura militar no Brasil. Aqui nós temos imagens no primeiro de um jornal da época que falava sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu em São Paulo. E olha só a placa que os caras levantaram: o Brasil não será uma nova Cuba. Vejam bem aí essa imagem, que é de 1964. Percebam que muito recentemente, já linkando com a nossa história recente, né, que é um ponto da atualidade, também houve aí em alguns momentos essa tentativa de associar determinados governos do Brasil a governos socialistas, comunistas, enfim. Então há uma proximidade disso, né? Então, com o que ocorreu na época, com o que ocorre, ou já ocorreu alguns anos atrás, ou, enfim, alguns tempos atrás aqui no Brasil. E depois, o segundo jornal aí sim, a deposição de João Goulart e os primeiros apontamentos do que foi o início da ditadura militar. Esse editorial eu acho interessante ressuscitar, porque no dia 1º de abril de 1964, um dia, portanto, depois do início da ditadura militar no Brasil, o jornal O Globo, né, a Fundação Irineu Marinho, publica um editorial sob o título Ressurge a Democracia. Então, um dia depois do início da ditadura militar no Brasil, a Globo, né, o jornal O Globo, publica um editorial chamado Ressurge a Democracia. Eu não vou ler ele aqui, mas fica o convite para que vocês possam aí, se não ler pelo slide, não sei como vai estar a letra, né, se está muito pequeno, enfim, mas procurar pelo menos para ler. Mas de forma geral, esse editorial fala que os militares cumpriram um importante papel de salvar, de resguardar o Brasil dos seus valores democráticos, de liberdade, seus valores familiares, etc. e tal. Então há também aí assumidamente um posicionamento favorável da Globo, né, e não só, de outras emissoras também, de outros veículos, de outros jornais, há um posicionamento favorável em defesa do golpe militar e em defesa da ditadura militar no Brasil, especialmente num primeiro momento. De um segundo momento para frente, muitos desses veículos vão mudar o tom e deixam sucessivamente, né, aos poucos, de apoiar a ditadura e passam também a realizar críticas, mas apenas do meio para o final, porque no início a grande maioria dos veículos da imprensa, impressos, enfim, televisões, etc. e tal, vão aí apoiar o regime militar, o golpe militar. Ditadura civil-militar, portanto, 1964 a 1985, período de 21 anos que durou essa barbárie da história do Brasil, que foi a ditadura civil-militar. Por que eu coloquei ditadura civil-militar? Porque alguns vestibulares, como a Unicamp, por exemplo, já trazem
a ditadura não apenas como sendo uma ditadura militar, mas como sendo uma ditadura civil-militar. Ou seja, porque quem deu o golpe foram os militares. Mas eles não deram o golpe sozinhos. Vamos dizer assim, eles tinham um respaldo popular, eles tinham um respaldo da sociedade civil. Tanto tinham que eu falei para vocês, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O volume de pessoas que compareceram a essa manifestação. Então, quer dizer, já havia também por parte da sociedade uma aceitação desse golpe, uma aceitação dessa ditadura, né? Que era favorável a isso. Então, quer dizer, a ditadura no Brasil, o regime militar no Brasil, pode ser chamado de ditadura civil-militar, porque aponta a responsabilidade que os militares tiveram, né, nesse processo, mas também aponta a responsabilidade que a sociedade civil, que a população teve nesse processo, ao compatibilizar, né, ao concordar, não na totalidade, mas em grande parte, com essas ações. Então, para que a gente possa entender, iniciar sobre esse período que nós iremos tratar aí em 2, 3 aulas, que é a ditadura militar, primeiro precisamos recordar um pouquinho da origem desse termo, ditadura, né? Esse termo, esse conceito, vem lá do Império Romano, né? Significa para nós hoje um governo autoritário, mas lá naquela época, quando surgiu esse conceito de ditadura, o que seria a ditadura para o Império Romano? A ditadura para o Império Romano seria um período de 6 meses em que o governante iria, num período de instabilidade, governar de forma autoritária, ou seja, governar de forma rígida. Por quê? Porque era um período de instabilidade. E depois de 6 meses, ele obrigatoriamente passaria o poder aí ao seu ao comandante eleito, né? Então, esse conceito surge na Roma Antiga na ideia de ser um governo autoritário que iria aí, administrar Roma em um período de instabilidade, numa invasão, enfim, no momento de guerra, etc. e tal. Só que, para a gente, esse termo hoje tem outro significado, que é o quê? Um governo autoritário, um governo cruel, enfim, não democrático, né? Então, é importante estabelecer essas diferenças também. Formas de ditadura. A ditadura pessoal, como, por exemplo, fez o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez uma ditadura pessoal. Há ditaduras partidárias, como, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, que tem aí, realizou governos ditatoriais por meio do partido. O partido realizava essa ditadura. E há ditaduras institucionais, como ocorreu no Brasil em 64. Por quê? Porque a instituição Exército, a instituição Forças Armadas, que foi aí responsável por esse golpe e pelo início da ditadura no Brasil. E também é importante estabelecer uma diferença entre golpe e intervenção e revolução. Por quê? Porque o que ocorreu no Brasil em 64 foi um golpe. Então, veja bem, ditadura militar se iniciou por meio de um golpe militar. O que significa golpe? Golpe é uma ação contrária à Constituição. Ou seja, estava previsto o que ocorreu no Brasil em 64? Não, o que estava previsto? Estava previsto na Constituição de que o João Goulart, o Jango, terminaria o seu mandato. Haveria eleições e outro presidente seria eleito democraticamente. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Portanto, foi uma ação contrária à Constituição. E se foi uma ação contrária à Constituição, é um golpe. Então, o que ocorreu em 64 no Brasil foi um golpe militar, que é diferente de uma intervenção e de uma revolução. Por exemplo, em 1930 houve a Revolução de 1930. Você vai falar, mas o que o Getúlio Vargas fez também não foi uma ação contrária à Constituição? Foi, sim. Mas por que não chama golpe de 1930 e chama Revolução de 1930? Porque houve uma mudança, uma alteração socioeconômica e de contexto no Brasil depois disso, né? Então, como houve essa transformação econômica, social, depois de 1930, a gente chama isso de Revolução. Revolução Francesa.
É claro que o que aconteceu na França em 1789 não estava previsto nas leis francesas. Mas por que a gente não chama isso de golpe francês, e sim Revolução Francesa? Porque após esse ato, houve uma transformação nas estruturas do país, na França, no caso. Então, aqui, da mesma forma, ocorreu em 1930, o que não aconteceu em 1964. Não houve transformações na estrutura, né, do Brasil. Foi apenas um período em que os direitos democráticos foram licenciados. Não havia aí democracia. Então, portanto, foi um golpe. Né? Então, enfim, é importante estabelecer aí essa comparação. Presidentes militares eleitos indiretamente nesses 21 anos: Castelo Branco, que foi o primeiro; Costa e Silva, segundo; Garrastazu Médici, terceiro; Ernesto Geisel, e o último, que foi o João Batista Figueiredo. A gente vai comentar sobre as principais ações de cada um deles na próxima aula. Então, já gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.